O crime de furto é um crime contra o patrimônio e está previsto no artigo 155 do Código Penal. O artigo 155 do Código Penal diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que é a coisa alheia móvel? Coisa alheia móvel é qualquer objeto inanimado ou semovente, e somente isso é que pode ser objeto de furto. Uma coisa interessante é que o furto ele é previsto somente na modalidade dolosa. Não existe furto na modalidade culposa, não existe previsão expressa do furto na modalidade culposa. Por consequência, não existe o furto culposo. Agora, o furto doloso, ele exige, além do dolo, ele exige o chamado dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto. Então, vejam, o dolo está no subtrair coisa alheia móvel. E além do dolo, exige-se subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, são dois dolos aqui, né? São dois dolos, olha. Subtrair coisa alheia móvel é o dolo, né? De maneira dolosa. Além disso, subtrair para si ou para outrem. Aqui é o chamado dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto. Então vejam que não basta que o agente criminoso venha subtrair coisa alheia móvel. Ele tem que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, causando um dano ao patrimônio alheio. Então vejam que, por isso, por exigir esse elemento subjetivo especial do injusto ou dolo específico, é que o furto de uso é um fato atípico. O furto de uso não é capaz de caracterizar o crime de furto previsto no 155 do Código Penal. Embora o furto de uso seja um fato atípico, o roubo de uso é um fato típico, mas eu não vou tratar aqui do roubo, eu só vou falar do furto. Agora, uma coisa bem importante e que geralmente costuma cair nos concursos públicos da Defensoria Pública, seja nos concursos das Defensorias Públicas dos Estados ou da Defensoria Pública da União, é o questionamento a respeito da coisa abandonada, da coisa de ninguém ou da coisa perdida. Se a subtração dessas coisas, se esse fato é capaz de constituir o crime do artigo 155 do Código Penal. Então, nós temos a coisa abandonada, chamada também de res derelicta, nós temos a coisa de ninguém, res nullius, e também a coisa perdida, res deperdita. É interessante você observar essas nomenclaturas em latim, porque muitas vezes a questão do concurso público se refere a coisa abandonada, mas não fala de coisa abandonada, e sim fala de res derelicta. Muitas vezes se refere a coisa de ninguém, mas não fala de coisa de ninguém, e sim usa a expressão res nullius. Então, é importante entender essas expressões em latim. E aí eu volto a questionar, a coisa abandonada, a coisa perdida ou a coisa de ninguém, esses fatos são capazes de caracterizar o crime descrito no artigo 155 do Código Penal? A resposta é negativa. Não há, nesses três casos, crime de furto no caso do agente criminoso subtrair uma dessas coisas. Não haverá crime de furto, por quê? Vejam, nesses dois casos aqui, coisa abandonada ou coisa de ninguém, não há ofensa ao patrimônio alheio. E o crime de furto é um crime que protege o patrimônio. Então, quando o sujeito subtrai uma coisa abandonada ou uma coisa de ninguém, não há ofensa ao patrimônio de outra pessoa. Então, em razão disso, nesses dois casos de subtração, coisa abandonada ou coisa de ninguém, não haverá o crime de furto. A maior discussão e a situação mais difícil é aqui na coisa perdida. Se alguém perde um objeto e alguém, então, uma outra pessoa, venha subtrair esse objeto perdido, se essa conduta realizada pelo agente seria capaz de caracterizar o crime de furto. Não caracteriza o crime de furto. Caracteriza, sim, o crime previsto no artigo 169, parágrafo único,
inciso 2 do Código Penal, que é um crime específico de apropriação indébita que está previsto no artigo 69, parágrafo único, inciso 2. Olha o que diz o artigo 69, parágrafo único, inciso 2. Artigo 69. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, inciso 2, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então vejam, em nenhuma dessas três situações a gente tem a caracterização do crime de furto. Nas duas primeiras hipóteses não há crime de furto porque não há ofensa ao patrimônio alheio. E na terceira hipótese, que é a apropriação de coisa perdida, há um crime específico no Código Penal, que é o crime de apropriação indébita do artigo 169, parágrafo único, inciso 2, que prevê essa situação específica como crime do 169, crime de apropriação indébita. Então, em razão do princípio da especialidade, não haverá furto se o agente criminoso se apropriar de coisa perdida, se subtrair coisa perdida, mas sim, pelo princípio da especialidade, haverá o crime descrito no artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Então, atenção para entender que em todos esses três casos não haverá configuração do crime de furto. Nos dois primeiros casos, coisa abandonada e coisa de ninguém, não há ofensa a um patrimônio alheio e isso é imprescindível para a caracterização do crime de furto. E no terceiro caso, que é a apropriação de coisa perdida, já existe um crime específico prevendo a hipótese, pelo princípio da especialidade, não haverá furto, mas sim o crime do artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Eu espero que você tenha entendido a explicação de hoje. Caso esteja gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo, de compartilhar o vídeo com os amigos, para que este canal chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.